contar um pouco da história que é uma infraestrutura de pesquisa que é disponível para todos os pesquisadores do Brasil, da América Latina. É uma infraestrutura que é utilizada, é essencial, na verdade, no estudo de qualquer material que você possa imaginar, biológico, sintético, mineral, e que está ao alcance de todos. É uma infraestrutura do MCT, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E, bom, alguns de vocês provavelmente já usam essa infraestrutura, os que já usam, vou tentar explicar os nossos novos planos, os que ainda não usam, vou tentar explicar o que dá para se fazer. Bom, nós somos um laboratório, uma organização social, na verdade uma associação sem fins lucrativos, que tem um contrato com a MCTI para a administração de 4 laboratórios. Laboratório de nanotecnologia, laboratório síncrono, laboratório de biotecnologia e o centro de tecnologia do bioetanol. Esses 4 laboratórios então compõem o centro, né? Esse é o campus em Campinas, e eu vou falar para vocês sobre essa parte do centro, que é o nosso acelerador síncrono. Basicamente eu vou dar uma introdução para vocês sobre o que é radiação síncrona, vou falar de alguns exemplos na área de óleo e gás, principalmente aqui, de projetos financiados pela Petrobras, no nosso síncrono atual. Vou falar sobre o nosso novo projeto, como o Elias já mencionou, e sobre como esse projeto vai ter um impacto na nossa ciência. Bom, antes de eu começar a falar sobre óleo e gás, eu queria dar um exemplo para vocês de impacto direto, conhecimento desses materiais, através de materiais comuns no nosso dia a dia, através do uso da radiação síncrona. Bom, alguns de vocês devem conhecer a técnica de fluorescência, uma técnica muito usada para você mapear concentrações de elementos químicos em material, qualquer material, né? Então, antes de eu falar em materiais relevantes para óleo e gás, eu dou um exemplo bem simples, que é o exemplo de concentração de metais, ou metalóides, em plantas ou até em animais, né? E que tem impacto no nosso dia a dia. Aqui é um exemplo de um mapeamento feito num símbolo de terceira geração. Eu vou explicar o que é isso. Nosso símbolo é um símbolo de segunda geração, mas é um mapeamento feito em diversas espécies geneticamente modificadas de embriões de plantas, e aqui o objetivo era observar a concentração de cálcio. Sabe-se que a localização, não só a concentração de cálcio nos vegetais, mas a sua localização é importante para a nutrição. Então isso afeta diretamente o nosso dia a dia, por exemplo, para pessoas que têm intolerância à lactose, que é uma das maiores fontes de cálcio, vegetais são a maior fonte de cálcio. Então, isso é um mapeamento feito com resolução de 200 nanômetros, onde você pode observar os pulsões de cálcio e como que a modificação genética altera a localização e, portanto, a absorção dos organismos. Mas vamos direto ao que é o síncrono. Eu peço desculpas nas apresentações, os meus slides estão em inglês. Hoje em dia, com a atração de tantos pesquisadores internacionais no Brasil, a gente tem que estar preparado para que todo mundo entenda. Mas vai ter um pouco de física aqui a respeito do assunto para explicar para vocês o que é um acelerador síncrono. No começo de conversa, basicamente é uma lâmpada universal, né? Quando a gente fala em lâmpada, as lâmpadas emitem radiação, e a radiação ela se divide em vários comprimentos de onda, cada uma com suas fontes de emissão diferentes. Então, desde ondas de rádio, luz visível, micro-ondas, ultravioletas, raios X, raios gama, cada um tem uma fonte. Bom, um síncrono é, na verdade, uma fonte universal de tudo isso. E o que a gente faz é usar a interação da radiação, de diversos tipos dessa radiação, com a matéria. E, através disso, intuir características da matéria que são usadas para a gente desenhar novos materiais. E esses fenômenos de interação são fenômenos básicos, que são contribuídos há muito tempo, eles renderam vários prêmios Nobel, né? Então, o fenômeno de absorção de raio-x, que veio junto com a descoberta dos próprios raio-x, né? Lá por volta de 1895, o efeito fotoelétrico, que o Einstein descobriu, foi ganhou o prêmio Nobel, onde a radiação arranca elétrons de materiais, né? O efeito Compton, onde os elétrons se espalham, os fótons se espalham com elétrons que perdem uma parte da sua energia, né? Até a produção de pares em mais alta energia. Mas o que a gente faz no síncrono é basicamente incidir radiação sobre a matéria e observar o efeito dessa interação em diversos aspectos, desde o efeito fotoelétrico, espalhamento, né, decaimentos, processo de absorção e decaimento. Então, todos esses fenômenos competem simultaneamente, né, e te dão informações sobre a estrutura microscópica dos materiais. Como se obtém raio-x? Muitos de vocês devem ter em laboratórios fontes convencionais, que a gente chama de raio-x,
São tubos de raio-x. Né? Então você joga elétrons acelerados sobre um alvo e esse alvo emite radiação com uma certa intensidade, em linhas características, dependendo do alvo, dependendo do metal. Né? Então tem as linhas de cobre, linhas de tungstênio. Né? Mas, quando a gente nos pergunta, e agora vem para um pouco de física, né? Qual é a forma mais eficiente de você acelerar elétrons para produzir radiação? Então, se a gente lembrar aqui da força de Lorentz, né? A famosa que tem a força que envolve campo elétrico e interação com o campo magnético, né? A gente sabe que com as formas convencionais de tecnologia hoje, acelerar elétrons, as forças que não conseguem em campos elétricos são da ordem de 10 megavolts por metro. Quando você usa elétrons se movimentando com uma velocidade próxima da luz e campos magnéticos da ordem de 1 Tesla, coisas que são fictíveis, você gera até 300 megavolts por metro de força, ou seja, é a melhor opção. E um símbolo que faz é isso, é utilizar, então, colocar elétrons circulando numa velocidade próxima da luz, muito próxima da luz, que a gente já mede essa velocidade através da energia desses elétrons, a energia da ordem de vai dos gigaelectronvolts. E esse fenômeno, na verdade, foi descoberto inicialmente como um fenômeno escuro, quando se tentava acelerar elétrons para fazer colisões com pósitons. Né? Observou que ele perdia muita energia emitindo radiação. Depois foram construídos aceleradores com o objetivo de utilizar essa energia, essa aceleração. E depois são ciclos de segunda geração. E hoje em dia os ciclos de terceira geração são altamente otimizados para usar essa radiação. Né? O nosso ciclo brasileiro é um ciclo de segunda geração. O nosso projeto do Sirius é um ciclo de terceira geração. Então, aqui é só para dar uma ideia de como o raio de curvatura de um elétron, quando ele passa por um campo magnético, ele sofre uma deflexão da sua trajetória. O raio de curvatura desse elétron depende basicamente da energia e do campo magnético. Quanto maior a energia, menor esse raio vai ser maior. Quanto menor o campo magnético também. Então, e as características de emissão de radiação, como eu falei para vocês, a gente tem emissão em todas as faixas de radiação. As características basicamente dependem da energia dos elétrons circulando e do campo magnético. Né? Então você tem um espectro branco de emissão, né? Que vai desde infravermelho até raio-x. E esse espectro depende essencialmente da energia dos elétrons que estão lá. Então você criar aceleradores com mais alta energia te permite usar a radiação com mais alta energia. Por que eu quero a radiação com mais alta energia? Por exemplo, para penetrar em materiais mais densos, penetrar no aço, enxergar características de materiais mais densos ou até excitações de metais mais pesados. Né? E não só isso, na verdade, é importante quando você fala em radiação, né? Mas qualquer fonte de radiação, a gente caracteriza ela não só pelo espectro, pela quantidade de fluxo que você tem em radiação, mas que a gente chama de brilho também. O brilho, na verdade, intuitivamente, né? Se você pega uma lanterna para iluminar um objeto, ou você pega um laser, a diferença entre os dois é clara. Você tem uma iluminação muito melhor quando você tem uma fonte pequena e bem colimada do que quando você tem uma fonte grande e dispersa. Né? Então, na verdade, essa divergência angular e a área da fonte define o que a gente... E o fluxo, ou seja, a quantidade de fótons que você emite, define o que a gente chama de brilho. E é isso que o número caracteriza as fontes de radiação síncrona, basicamente, hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu estou falando aqui, rapidamente. Esse é o laboratório da Sonora do Síncrono, esse é o acelerador de partículas. E esse filminho é para ilustrar para vocês qual é o processo, na verdade, desde geração dos elétrons até... Isso. Desde a geração desses elétrons até o uso na pesquisa em materiais. Então esse é o acelerador, nós vamos ter uma visão agora interna dele. Né? Então os campos magnéticos são representados por esses blocos, vocês estão vendo no filme, esse feixe de elétrons, né, são arrancados de metais. Esses elétrons circulam, então, ao longo dessa tubulação de vácuo, na velocidade da luz, aqui são os pacotes de elétrons, e quando eles passam por campos magnéticos intensos, sofrem a força de Lorentz, e são esses blocos amarelos aqui, e ao passar por esses blocos amarelos, então eles emitem aquela radiação com aquele espectro amplo que eu mostrei para vocês. Essa radiação é coletada e reprojetada em cima da amostra que vai ser estudada. Então ela é filtrada, né, através de espécie de prisma, a gente chama de monocromador, para você selecionar, né? Você tem desde o infravermelho até raio-x, você tem que selecionar o que você vai usar. Né? Uma vez selecionada, ela é incidida sobre o material, né? E nesse caso aqui está mostrando um exemplo de difração de uma cristal de uma proteína, e com essa informação é possível se estudar a estrutura tridimensional da proteína para criar fármacos, por exemplo. O famoso Tamiflu, por exemplo, é resultado de pesquisa em síncrono. Os coquetéis de AIDS também são resultado de pesquisa em síncrono. Então, voltando àquela característica aqui
divergência, agora pensando já numa fonte que é um elétron circulando, né, eles têm um certo tamanho, uma certa divergência, né, essa fonte, que a gente costuma chamar de emitância, esse produto dessas duas coisas. Né. Por que isso é importante? Porque quando eu quero reprojetar, como eu mostrei no filminho para vocês, reprojetar a fonte na amostra, né, eu sei que o produto dessas coisas, tamanho vezes divergência, estão certo. Então, se eu quero um feixe bem pequeno, ele vai ser bem divergente. Se eu quero um feixe grande, ele vai ser pouco divergente. Então, quanto menor o número que começar, melhor vai ser a qualidade do feixe que eu começar. Então, baixa emitância significa alto brilho e melhor feixe no fim da amostra. E aqui no cenário internacional, na verdade, mostrando a evolução dos síncronos no mundo, né, desde comparado com tubos de raio-x, então esse aqui é o brilho, né, comparado de síncronos, comparado com tubo raio-x, comparando de segunda geração com terceira geração com quarta geração. Terceira e quarta geração não são substitutivos, na verdade, são faces diferentes do mesmo experimento. Né? Mas basicamente, como eu falei para vocês, segunda geração foram construídos para acelerar, para utilizar a radiação desses dipolos. Os de terceira geração, eles usam dispositivos especiais para repetir essa radiação. Né? E o nosso anel, que a gente chama de UVX, ele está aqui no topo de segunda geração, e o Sirius é uma máquina que está sendo projetada para estar no topo das máquinas de terceira geração. Esse é o cenário mundial de síncronos no mundo. Né? O Brasil aqui, vocês podem ver países mais envolvidos como o Japão, os países nórdicos, né? Alemanha, Estados Unidos, tem diversos síncronos. Na América Latina, o nosso é o único. Né? E até pouco tempo atrás era o único também no hemisfério sul. Né? Nós temos então de segunda geração e de terceira geração em construção. Então, um fato importante a mencionar é que ele foi praticamente todo construído com tecnologia nacional e no Brasil, por brasileiros. Né? No filminho que vocês viram, eu mostrei uma das estações experimentais, que é uma estação experimental de cristalografia e proteínas, mas tem diversas técnicas. Na verdade, hoje nós temos 18 linhas de luz instaladas, que são essas linhas que usam para reprojetar essa fonte de raio-x na amostra. Né? Cada uma especializada numa técnica diferente. Nós temos desde linhas de espectroscopia de absorção de raio-x e ultravioleta, até técnicas de difração, de espalhamento, até técnicas de tomografia ou infravermelho, que estão sendo instaladas agora, eu vou explicar um pouco melhor. E essa distribuição internacional do uso, hoje nós temos um grande número de argentinos também que usam o síncrono, ele é um laboratório internacional, nós temos usuários de todo mundo, que esses números até já mudaram, aumentaram, e dentro do Brasil ainda o estado de São Paulo é o maior, talvez por uma questão geográfica, ainda é o estado de maior uso, se não me engano, Rio de Janeiro é o segundo lugar. Bom, mas vamos lá, eu vou passar alguns exemplos do que é feito hoje no nosso síncrono, pesquisa de usuários. Eu acho que eu não mencionei ainda, mas ele é um laboratório aberto. Basicamente, qualquer pesquisador de qualquer instituição pode submeter uma proposta de pesquisa. Nós temos um corpo de poucos pesquisadores, cerca de 20, mas o grande uso do síncrono é por pesquisadores externos. Nós temos cerca de 1.500 pesquisadores que vêm todo ano fazer pesquisa lá no síncrono e nessas instalações. São quase 500 propostas que a gente recebe anualmente. O processo é como pedir uma bolsa. A proposta é enviada, é julgada por pares, por comunidade externa mesmo, e uma vez aceita, a gente tem um programa de auxílio de viagem, inclusive, que os pesquisadores vêm, alunos também, vêm utilizar as instalações. Isso aqui é um desses exemplos onde pesquisadores do Brasil e da Argentina vieram para estudar um catalisador de fosfato de níquel. Né? É um catalisador conhecido aí na indústria petroquímica, mas que ele tem pouca utilidade prática hoje por questões econômicas. A temperatura de síntese dele é muito alta. Esses pesquisadores argentinos brasileiros, o que eles fizeram foi tentar usar nanopartículas de paládio. Paládio não é um material que vai praticamente, na prática muito barato, mas nanopartículas são pequenas, precisa usá-las em pouca quantidade, o efeito delas, toda uma questão da superfície, a relação da superfície para o volume ser muito grande, o efeito é enorme. Né? Então eles mostraram que o uso de nanopartículas de paládio pode reduzir a temperatura de síntese até 200 graus. E eles não só mostraram isso no laboratório, mas explicaram o porquê desse fenômeno utilizando o síncrono. Eles utilizaram uma técnica de absorção de raio-x. Né? E modelos que eles criaram, basicamente, explicam por que a síntese é reduzida. Né? Então, a técnica em si consiste em incidir raio-x sobre o material. Né? Esse raio-x arranca elétrons que são retroespalhados. E essa informação da intensidade de absorção, né? Então se o material tem alguma borda de absorção, ou seja, o átomo que você está incidindo, ele tem a capacidade de promover um elétron, ele consegue fazer isso nessa borda de absorção, e essas oscilações são efeitos desse elétron retroespalhado. Né? E
Com isso, com o estudo dessas oscilações da borda ou para dentro, você consegue ter diversas informações sobre, por exemplo, estado de oxidação, simetria do arranjo atômico, densidade de estados vazios, natureza dos átomos vazios, até arranjo, mesmo arranjo geométrico de materiais amorfos, né? Então, uma série de informações estudando essa absorção. E o que eles fizeram em particular, eles começaram com amostras, então, precursores desse fosfito. Esses precursores, na verdade, são um material depositado, na verdade, cobrindo nanopartículas de sílica, e eles começam, então, com esse material, com um óxido, na verdade, é o material que eles querem utilizar, e através da adição de hidrogênio, eles reduzem esse material. Bom, se não há o paládio, essa redução ocorre só na superfície, e o material aqui vermelho, que é o catalisador desejado, ele se forma só na superfície. À medida que nanopartículas de paládio são adicionadas, eles conseguem observar, através do estado de oxidação, na informação que eu mostrei, que o paládio está, na verdade, sugando o hidrogênio mais para dentro do material. Então, tem o que a gente chama de um efeito de spillover, e uma certa concentração você consegue reduzir todo o material, ao mesmo tempo que você baixa também a temperatura de síntese. Né? Passar para um outro exemplo, que diz respeito à exploração do pré-sal. Né? Muitos de vocês sabem que a exploração em águas profundas vai exigir novos materiais, em particular os cabos de ancoragem. Estão sendo estudadas alternativas diversas para esses cabos de ancoragem, e a Braskem, que é uma parceira também da Petrobras, tem estudado um material alternativo para cabos de ancoragem, que não é o poliéster, como costuma se usar, né? Até um material mais leve, que na água ele tem uma densidade semelhante, então o peso dele mesmo não exerce tanta força. Esse material é o polietileno de alto peso molecular, e ele tem características mecânicas excelentes, mas ele tem uma característica que é a fluência, e isso atrapalha o uso dele para ancoragem. E um dos grandes motivos desse, de ele atrapalhar, são as famosas tempestades centenárias. Né? Elas causam fluência dos cabos, ou seja, uma laceação do cabo, e impede que ele seja usado hoje na prática. Né? Então, para entender, na verdade, o polietileno, ele é uma composição química que todos conhecem, ele é usado também em sacolas de supermercado, mas a gente sabe que o aumento do peso molecular ele dá características mecânicas interessantes. Né? Então, se a gente fosse pensar como que as cadeias de um polímero idealmente deveriam se organizar para ter o maior módulo possível, né, deveriam estar estendidas, porque no caso do polietileno, isso aqui seria o módulo de ligação, basicamente, seria o de carbono-carbono, quase como um diamante unidimensional. Né? O polietileno regular da sacolinha de supermercado, ele é muito mais desorganizado. Né? No entanto, para você conseguir fazer com que essas cadeias não escorreguem umas das outras, o peso molecular tem que ser muito alto e o processamento é dificultado. Tá? Então, a microestrutura final formada, ela é basicamente que determina as características mecânicas finais, principalmente a fluência. Né? Então, utilizando novamente o feixe raiz de síncrono, nós estamos estudando o processo de formação dessas fibras, eles passam por um processamento chamado geospinning, e nós estamos estudando o processamento, a forma como ela foi formada e como desenhar uma microestrutura ideal para esses cabos de pressão. Alguns desenvolvimentos novos, né, nós estamos criando uma linha de infravermelho, ao contrário dos equipamentos de infravermelho convencional que a gente usa em laboratório, né, para fazer FTIR, por exemplo, mesmo os microscópios de infravermelho, eles são limitados na sua resolução ao comprimento de onda que é usado. Então, se você está usando um comprimento de onda de 10 microns para ver uma determinada estação de vibração, né, normalmente a sua resolução espacial está limitada a esse valor mais ou menos. Né? Mas foi descoberto recentemente que é possível reduzir essa limitação espacial, na verdade, com um fator enorme. Você pode chegar a resoluções de até 100 nanômetros, mesmo com infravermelho. Basta que seja acoplada a ponta de uma FM, microscópio de fotoatômica, com o feixe de radiação síncrona infravermelho. Isso está sendo criado lá, está sendo instalado lá no LNLS e deve estar disponível esse ano ainda para usuários. Né? Uma outra técnica que interessa muito, normalmente quando eu falo sobre essas apresentações para o pessoal de óleo e gás, a técnica que todos ressaltam é a técnica de tomografia. Né? Nós instalamos recentemente uma linha de tomografia. Essa é uma das primeiras imagens que a gente obteve de um rod de fibra de carbono com resolução de até 2 microns. Qual a vantagem? Tempo. A gente consegue altas resoluções temporais. Né? Então, uma tomografia que normalmente leva várias horas, hoje a gente já consegue fazer com alta resolução em 30 minutos e nosso desafio aqui é chegar com resoluções de até 2 microns em menos de 10 minutos. Ou seja, pode ver dinâmica ao longo da tomografia, o que a gente chama de tomografia 4D, não só 3D. Né? Isso a gente acredita que vai ser possível em parte no LNLS,
embora o nosso fluxo ainda seja pequeno, e a energia também, o poder de penetração na radiação seja pequeno, mas os Sirius, isso, o foco disso, inclusive, é usar para estudar rochas. Deixa um filminho, ou seja, ainda nos planos de futuro próximo, o estudo de rochas está sendo feito lá para a caracterização de diferentes características de uma rocha, por exemplo, do pré-sal, utilizando o poder de atenuação do raio-x em cada um dos elementos. Uma infraestrutura interessante que foi financiada pelo Petrobras também recentemente é que muitos pesquisadores, hoje em dia, gostariam de ter acesso a essas instalações. Quer dizer, a maior parte dos experimentos são automatizados, eles já são remotos. Por que não levar esses experimentos, na verdade, para as universidades ou para o centro de pesquisa, de tal forma que o pesquisador só envie essas amostras e possa fazer experimentos remotamente? Então nós estamos criando essa infraestrutura no laboratório, já está funcionando em algumas linhas de luz, Então hoje já é uma realidade, o pesquisador pode enviar amostras e fazer experimento através de um browser comum à distância. Um projeto também relacionado a óleo e gás, financiado pela Petrobras, em colaboração do Instituto de Química da Unicamp, é o estudo de aditivos para redução de atrito no escoamento de óleo. E a ideia, basicamente, é estudar a microestrutura desses aditivos e como ela influencia na redução de atrito. Então, nesse caso, o que a gente faz, uma das técnicas mais interessantes para você estudar a microestrutura de materiais não organizados, polímeros, é a técnica de espalhamento a baixo ângulo. Basicamente, ela te dá informação da geometria e características do objeto espalhador na faixa aí de 1 a 100 nanômetros. E quando você coloca esse material sob um fluxo de cisalhamento, por uma tensão de cisalhamento, essa microestrutura vai variando. Então hoje é possível você pegar um reômetro, que é muito utilizado, essa tecnologia para você estudar características mecânicas de materiais moles, por exemplo, como óleo, e estudar a microestrutura in situ. Ou seja, nós temos um reômetro in situ e observar, por exemplo, aqui a gente observa a variação de rotação em cilindros concêntricos, a variação dessa microestrutura ao longo dessa variação de frequência. Uma outra infraestrutura também em óleo e gás, que para estudo de materiais mais estruturais, como aço, é uma estação experimental dedicada, que a Petrobras instalou, para a simulação mecânica. Então aqui nós temos uma linha de luz, e aqui no fim da linha de luz tem um simulador mecânico, que é capaz de fazer altas taxas de temperatura e altas tensões, e estudar, basicamente, através dessas taxas de deformação, a difração em materiais como aço. Então, basicamente, essa informação utilizada para você observar os picos de difração é capaz de, nesse caso aqui, no aço duplex, poder, em função de tensão e temperatura, ver as diversas fases, como elas se decompõem à medida que você tensiona o material. E, para encerrar aqui sobre o LNLS, sobre esse anel atual, os desenvolvimentos feitos para criar um síncrono são de altíssima tecnologia, e eles também geram subprodutos. Por exemplo, nos processos de solda, nos processos de brasagem que a gente tem no laboratório para o próprio anel, uma empresa brasileira ela foi atrás do nosso pessoal técnico para ajudá-los a criar algo que não existia, não estava disponível hoje no Brasil, com tecnologia brasileira. São filtros, basicamente, para filtragem de óleo para separação de areia, chamadas telas premium. Então hoje isso já existe, é uma tecnologia que foi nacionalizada, e vai ser comercializada agora. Bom, vou passar então a falar um pouco do nosso novo projeto. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa. Mas basicamente, eu queria dizer que esse projeto ele começou, ele já faz algum tempo que a gente está discutindo ele, mas foi nos últimos 2 anos que essa discussão começou a tomar corpo dentro das agências financiadoras e dentro da comunidade de usuários, e agora nós temos um projeto completo da nova máquina, e temos inclusive um local onde ela vai ser instalada. Esse é o nosso campus, como eu mostrei no começo. Inicialmente nós tentamos instalá-lo nessa área verde aqui. Na verdade isso aqui não existia no campus inicialmente, isso foi plantado quando nós nos mudamos para lá. Só que uma infelicidade ou felicidade, foram plantadas diversas espécies nativas e hoje nós não conseguimos mais autorização para derrubá-las. A gente tentou até dar o nome das linhas de luz novas com o nome de árvores para dizer quem estava substituindo uma pela outra, mas não funcionou. Não teve jeito, nós tivemos que negociar com o Santander, que é o dono desse terreno aqui, a construção, e agora acho que já está resolvido. O novo ciclo será construído num terreno contíguo ao nosso, e essa é uma visão, então, vou botar uma outra visão aqui, uma ideia para vocês do tamanho. Basicamente ele vai dobrar a área construída do campus inteiro.
qual a grande característica? Por que fazer uma máquina tão grande, basicamente? Né? A primeira pergunta, essa máquina, na verdade, nosso anel atual, ele tem cerca de 100 metros de referência. Essa máquina aqui, o Sirius, vai ter cerca de 520. Né? E a primeira pergunta, pessoal, é por que precisa ter tensão tão grande assim? Bom, como eu falei para vocês, brilho é uma das coisas que mais importa para nós, que basicamente vai te dizer quão pequeno vai ser o feixe lá na ponta e qual é a resolução que eu vou ter para a minha fluorescência lá na ponta. Né? E essa característica, tamanho da fonte de divergência, ou seja, impedância, ela depende de duas coisas. Uma do elétron que está acelerado lá e uma dos polos que são emitidos. Bom, você tem que reduzir as duas. Para reduzir os elétrons, né, então tem leis básicas que te dizem o seguinte, olha, essa impedância é a função da energia, a energia é fixa de acordo com o espectro que a gente quer, e o número de dipolos, ou seja, o número de magnetos daqueles bloquinhos amarelos do filme que você vai botar. Se você quer ter baixa impedância, você vai ter que botar um monte. Para botar um monte, você tem que fazer um anel menor. Né? Então, não tem muito jeito. Felizmente, nós estamos colaborando com uma das maiores empresas do mundo, uma empresa brasileira lá em Jaraguá do Sul, de fabricação de magnetos. Né? Ela vai nos ajudar. E esse é um pedaço só da rede magnética. Então, aqueles bloquinhos que vocês viram no filme, na verdade, são substituídos por são 20 trechos iguais a esse, ou seja, tem cerca de 140 dipolos. Hoje nós temos 12. Então, são cerca de 700 ímãs que vão ser construídos para uma impedância que vale a 280 picometros radiano. Só para ter uma ideia, esses são os magnetos que estão sendo criados, os dipolos. Tem dipolos de 2 Tesla, de alto campo magnético, né? 4 polos, sexto polos e 4 polos que a VEG está criando para nós. Né? E quais características vão ter o novo síncrono? Né? Então, uma das características interessantes é que ele vai ter um feixe extremamente pequeno. Né? Então, quando você falar no feixe de radiação, ele é um feixe de alguns microns apenas de comprimento, de tamanho, né? E baixíssima divergência. Então, ele é praticamente como se fosse um laser, só que um laser de raio-x. Né? Não confundir com o chamado laser de raio-x de fato. Embora ele tenha características de tamanho, de divergência semelhantes a um laser de raio-x, o fluxo ainda é mais baixo. Né? Mas ele é um símbolo equivalente a um laser contínuo. Né? Para comparação, hoje o nosso feixe disponível na LNS tem cerca de 1 por 0,1 milímetro, ou seja, nós estamos quase caindo 2 ordens de magnitude e tamanho. Né? Em termos de fluxo, aquele espectro que eu mostrei amplo para vocês, mesmo se comparado com as máquinas atuais, as melhores do mundo nessa faixa de energia, o Sirius vai estar quase 10 vezes, 100 vezes melhor do que essas máquinas ainda em brilho. Né? Essa é uma descrição, nós vamos passar para 13 linhas de luz, cumprindo todas as técnicas que nós temos hoje no síncrono atual, e mais algumas. Alguns perguntam, mas como de 18 vocês vão passar para 13 e cumprir todas as técnicas? Porque hoje nós temos algumas técnicas em duplicata, da tamanho e demanda. Para ter uma ideia para vocês ilustrativa, hoje, se a gente fosse, por exemplo focalizando o feixe de radiação síncrona numa amostra, comparativamente, esse seria o feixe no síncrono atual e esse seria o feixe no Sirius. Não dá nem para a gente ver na figura aqui. Baixíssima divergência e tamanho no foco baixíssimo, pequeníssimo. O que isso vai nos permitir? Por exemplo, quando hoje a gente faz um experimento, fluorescência, difração, a gente obtém um sinal global da amostra, né, que não pode ser separado se a amostra é heterogênea, que a maior parte dos casos interessantes em geofísica, em biologia, em qualquer área que a gente vê, são amostras heterogêneas. Se você tem um feixe pequeno o suficiente para você varrer essas heterogeneidades, então você pode distinguir de onde vem cada parte, cada sinal desse da amostra, ou seja, a gente passa a ter informação que a gente diz resolvida em voxels, são nanovoxels. Né? Então é uma outra fase de pesquisa, na verdade, é um novo paradigma. Né? Por exemplo, em analogia, é possível você hoje, com a terceira geração, fazer tomografias utilizando difração como contraste, através dessa de varredura. Suponha que você tem um material que tenha a mesma característica de absorção ao longo dele, mas tenha diferentes fases cristalográficas. Por absorção, não é possível você enxergar essas diferentes fases. Mas se você faz tomografia utilizando um outro contraste, seria o contraste de difração, então é possível. Né? Aqui, por exemplo, eles mostram conceitualmente que é possível se distinguir, por exemplo, muito bem um contraste entre diamante e carbono amorfo, né? Que se fez do ângulo de carbono. Um outro exemplo ilustrativo, como eu mostrei para vocês, SAXA, que é a técnica que observa essas nanoestruturas, como elas se formam e a dinâmica delas. Hoje nós temos alta resolução temporal, conseguimos fazer radiologia, mas no futuro, alguns de vocês já devem ter usado a técnica, por exemplo, de espalhamento dinâmico de luz, né, para observar, por exemplo, distribuições coloidais, mas isso requer uma fonte coerente de radiação. O Sirius é uma fonte coerente de radiação, uma alta fração coerente. Então vai ser possível fazer lá
experimentos como se fosse de espalhamento dinâmico de luz, para observar a dinâmica de colóides, só que com raio-x. Qual a vantagem? Você penetra, você não precisa ter um material translúcido, né? E as escalas de comprimento sondadas são muito menores, né? Isso aqui é um exemplo de uma solução bimodal, onde ela foi estudada por essa técnica, né? E eles observaram que a dinâmica dessa solução bimodal, ou seja, uma solução coloidal com dois tipos de partículas pequenas e partículas grandes, né? Isso é muito utilizado, é muito comum você observar isso. O sangue é uma solução desse tipo, o leite é uma solução desse tipo, várias tintas são criadas dessa forma porque quando você mistura partículas pequenas e grandes, elas têm uma dinâmica, a viscosidade delas tem um comportamento que não é simplesmente uma soma das partes, elas têm um comportamento que é mais do que a soma das partes, né? E isso era pouco compreendido até hoje, né? Muito porque falta de técnicas. Com a técnica de espalhamento coerente, radiação síncrona, então foi possível observar que esse efeito, na verdade, estava relacionado ao fato de que as esferas pequenas nessa solução bimodal, elas causavam uma pressão osmótica para as esferas grandes, criando esferas cada vez maiores, as quase esferas enormes, né? Então, é um efeito que não é a soma das partes, simplesmente, né? Um outro dado que impressiona muito é a capacidade de resolução de tomografia que está chegando hoje nas fontes de terceira geração. Isso aqui não é uma imagem representativa de uma célula, mas é uma tomografia real de uma célula. Imagina uma tomografia médica, só que com a resolução de 10 nanômetros, né? Com isso você é capaz de pegar uma célula apenas e fazer tomografia dela. Imagina o potencial disso em agregados, ou então em várias áreas de conhecimento, onde você quer estudar bactérias, né? Então isso já é uma realidade, embora ainda seja em caráter demonstrativo. Quando o cílio estiver pronto, eu tenho acredito que isso vai ser uma técnica muito comum e muito utilizada. Talvez o exemplo que mais interesse essa audiência aqui é o chamado exemplo da rocha digital, né? E hoje, como que você faz, basicamente, vantagens de você usar um síncrono para fazer tomografia? Alto fluxo, alta energia, você tem a capacidade de penetrar e fazer tomografia com alta resolução temporal, né? O que a gente espera que o futuro traga é você poder, por exemplo, observar a fluência de água ou de óleo através de uma rocha porosa, o que a gente chama de tomografia quadridimensional, né? Não só a partir de 3 dimensões espaciais, mas também observar isso evoluindo no tempo, né? Então, a gente acredita que o CIRIS vai poder prover esse tipo de infraestrutura quando estiver pronto. Isso aqui é um exemplo de uma pesquisadora nossa que ela foi para um ciclo de terceira geração para fazer esse experimento já. Ela se especializou nisso, então, para poder contribuir para a criação dos cílios, né? Então é um exemplo onde ela não é uma rocha especificamente, mas é uma liga metálica e é tensionada na frente do feixe. Então, ao mesmo tempo que você tensiona, você faz tomografia, né? E o que ela observou foi a formação de fraturas dentro do material. Então ela faz basicamente, né, seria as 3 dimensões e mais a dimensão temporal, ou seja, vai observando à medida que essa amostra vai sendo tensionada, vai observando como que é a evolução dessas pequenas fissuras, dessas cavidades, né? E aí, com isso, selecionando uma dessas cavidades, que ela começa pequenininha, só que ela está rodando sobre uma ilustração, é possível você ver como que ela vai se estendendo, como que ela vai coalescendo com outras, e aí você pode estender isso também para rochas, por exemplo, como que, sob pressão, o fluido vai penetrando, né? Então, você olha, esse é o processo dinâmico acontecendo da fratura do material à medida que ele é tensionado, em 3 dimensões, tá? Então, essa é uma realidade que a gente espera para o CIRIS, é para isso que nós estamos fazendo ele. E um exemplo também interessante, bem recente na literatura, que é quando a gente fala em tomografia, normalmente a gente está falando no médico a gente não gira o paciente, né? O paciente fica parado e você gira a fonte e o detetor. Mas no síncrono a gente não pode girar o síncrono, então a gente gira a amostra. Mas existe uma forma de você fazer tomografia também, que é a tomografia chamada direta, né? Então você, em vez de fazer um imageamento de seções do material, de projeções do material, você faz um imageamento de seções através de analisadores, cristais analisadores, né? Uma das vantagens dessa técnica é que ao mesmo tempo que você faz isso, você consegue separar pequenas perdas de energia do processo de excitação dos fótons que estão chegando no material. E por que isso é interessante? Por exemplo, digamos que eu ilumine o material com uma fonte de raio-x muito alta pureza espectral, né? E que no processo de iluminação, parte dessa energia do raio-x, uma parte muito pequena, ela é perdida através da excitação de algum elemento leve. Ou seja, de 10 kV, apenas 300 são perdidos. Mas se eu sou capaz de detectar isso, então eu sou capaz de utilizar na tomografia um contraste, por exemplo, utilizar raio-x de alta energia, mas para enxergar elementos leves que não respondem a altas energias, né? Então,
só ilustrando aqui, esses seriam, na verdade, os processos conhecidos de perda de energia, são processos de baixa seção de choque, ou seja, baixa probabilidade de acontecer, mas quando você tem um fluxo muito intenso como nos cílios, você pode detectá-los. Né? Então, imagina nesses processos, que você for pegar, por exemplo, a excitação de elétrons de caroço. Né? E aqui eu vou me remeter um exemplo que já é feito, por exemplo, de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Né? Então você quer distribuí-los através da forma como essa energia é perdida, porque quando a energia é perdida, basicamente você está promovendo um elétron de caroço do carbono para um orbital molecular. Então há uma especificidade química nesse processo. O asfalteiro, por exemplo, tem uma assinatura muito característica. Então você pode já começar, isso não foi feito ainda, mas você já pode começar a deslumbrar experimentos onde você vai fazer tomografia com contraste específico para o asfalteiro, específico para um tipo de molécula do hidrocarboneto policíclico. Esse experimento foi feito no ano passado, ele ainda está em fase de demonstração do princípio, mas nós estamos planejando uma das linhas basicamente dedicadas a isso. Essa é a demonstração do princípio. Era uma amostra de carbeto de silício, onde é observado dois tipos. O contraste utilizado aqui é basicamente as ligações, a orientação das ligações químicas. Então a absorção basicamente não tem contraste. Né? Isso aqui seria tomografia por absorção, então você vê um borrão praticamente. E quando você liga essa especificidade química da perda de energia, você consegue ter um contraste enorme e enxergar as diversas ligações químicas na relação humana. Pode se estender isso para diversas áreas de conhecimento. Aqui, para finalizar, é só uma tabela geral, né, que a gente fez, que essas linhas de luz dos cílios, em que áreas de conhecimento de pesquisa em óleo e gás, trabalho em óleo e gás, que elas podem ter impacto, isso baseado na literatura. Então vocês veem que as diversas áreas são povoadas de aplicações para as diversas linhas dos cílios. Então eu espero que com isso, tenho feito bastante propaganda, principalmente nessa área de óleo e gás, porque eu acredito que isso pode enriquecer muito a pesquisa de todos os pesquisadores nessa área. Qualquer material que seja, você sempre vai encontrar, isso pode enriquecer e aprofundar o resultado da sua pesquisa em qualquer material utilizando essa ferramenta, que é disponível hoje no Brasil. Para concluir, então, ponho aqui uma transparência, né? E encerro dizendo que hoje um dos gargalos, digamos assim, que a pessoa encontra, que é recursos humanos, basicamente. Muitas vezes as pessoas chegam no síndrome e a primeira pergunta é: eu não sei usar, como é que eu faço para submeter uma proposta? Né? Existe treinamento para isso. As técnicas, à medida que elas estão evoluindo, elas estão ficando cada vez mais fáceis. Né? Como você pode fazer um paralelo, como era antigamente tirar uma foto, quando não existiam câmeras fotográficas, e como é hoje. Né? Qualidade que você consegue fazer com um telefone celular. Né? É isso que a gente espera que, na verdade, no ciclo como novo vai também causar, além dos avanços, ele vai se tornar mais fácil de usar. Muito obrigado.